Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, o que for. Meu nome é Miguel Tavares, este cavalheiro que está aqui ao lado do ecrã chama-se Rui Costa. O que é que nós estamos aqui a fazer? A do basquetebol regressou com mais uma atividade, depois de alguns anos de interregno, já que um de nós decidiu abandonar o país e viver vida nómada. Então, esse projeto que nós tivemos muito assente nos treinos individuais de verão teve uma pausa sabática e agora regressa com uma ideia nova que se chama Video Don't Lie, como já devem ter percebido ao clicar aqui. Então, o que é que vai ser isto? O que não falta são ideias no projeto da Dual Basket, não faltam ideias, só depois o fazer acontecer, mas aqui estamos para isso. Não vamos falar disso que eu não te quero expor já. O que é que vai ser o Video Don't Lie? Vai ser uma oportunidade semanal destes dois que estão perante vós falarem sobre o jogo de basquetebol de um ponto de vista mais tático. Tático, estratégico. Sim, tentar perceber o que é que está a acontecer nas partidas e o que é que está a ser feito de bom e de mau. Vai ser maioritariamente feito sobre a Liga Betclic masculina e não, isto não é uma escolha machista, é apenas porque um de nós está a participar de forma ativa na Liga Betclic feminina, então achámos que não faria muito sentido. Uma questão de ética e isenção profissional é uma escolha de salvaguarda daqui de um pintor aqui deste Até porque essa pessoa que está diretamente envolvida na competição às vezes tem dificuldade em pensar antes de falar e seria muito provável que fosse dizer alguma coisa que se viesse a arrepender e que os adversários fossem usar contra si. Por isso mesmo, vamos falar apenas da Liga Betclic masculina. Dizer que não és machista. Acho que não. Como a Liga Betclic masculina ainda não começou, o primeiro jogo que vamos falar é sobre Portugal e Estónia. Será uma das exceções, porque quando o campeonato estiver parado, se nós entendermos que será oportuno produzir algum conteúdo, iremos produzir sobre seleções ou sobre e não podemos deixar passar este verão de Portugal em grande e do Eurobasket. Acabamos por escolher um jogo de Portugal nesta participação, que foi o jogo que ditou a passagem à fase seguinte. Achamos que foi a opção em causa. A partir daqui tentaremos que todas as semanas seja entregue um vídeo. Aliás, 2 vídeos. Um mais curto, de duração mais curta e que será livre para todos os que quiserem ver, e um outro um pouco mais longo, em que quem quiser dar o contributo que achar pertinente ou que achar adequado para poder assistir a um conteúdo mais longo, onde nos iremos debruçar um pouco mais a fundo. Não queremos maçar toda a gente que não vai ter tanto interesse neste tema, mas se calhar num formato mais curto pode-se interessar. E depois para os realmente interessados que quiserem estudar e saber as nossas opiniões sobre o jogo, não é saber mais sobre o jogo, é só saber as nossas opiniões sobre ele, podem realmente ter acesso a um vídeo mais longo. Importa também dizer que, sem querer interromper-te, que temos o gosto de estar a fazer isto também com o Borracha Laranja e com o Ricardo, que nos facilitou isso e é uma oportunidade de termos uma plataforma de amantes de basquetebol a ter acesso a isto também. E demonstra bem a falta de noção que Ricardo Brito Reis por vezes revela, não é? Porque estar a acreditar em nós nunca, não sei se será muito benéfico para si. Mas ele parece um savado do basquetebol, mas aparentemente engana bem as pessoas. Pronto. Mais tarde iremos falar sobre essa parte dos formatos e como aceder ao formato longo, mas acho que não será o mais importante agora. O mais importante é dizer que este videocast, podcast, o que lhe quiserem chamar, não tem publicidade, o que é uma vergonha, Rui, começar algo sem estar a ter retorno financeiro. Acho ridículo neste mundo capitalista em que vivemos. Portanto, não vão ser interrompidos com publicidade chata, nem com pessoas com problemas de calvície a tentar vender-vos soluções milagrosas para os vossos negócios. A única coisa que terão pela frente, a não ser que o YouTube decida, claro, a única coisa que terão de suportar é as opiniões destes Miguel Tavares e Rui Costa.
Posto isto, estejam à vontade para participar e não fazer disto um diálogo a dois. Juntem as Aliás, vossas vamos perguntas, questões, certamente as vossas fazer. opiniões e quando acabar, façam-nos chegar aquilo que vocês quiserem perguntar ou opinar ou De comentar. preferência, estejam à vontade para criticar as opiniões de Miguel Tavares pôr os pontos nos is quando ele disser asneiras. Sobretudo isso. Conto convosco desse lado para fazer isso. Ok, o Rui já está a falar demais, portanto vamos começar o primeiro episódio de vídeo Don't Lie, o jogo que vamos analisar a Estónia e Portugal. Até já. Então vamos lá começar com a nossa análise, Rui. Começo eu, já que sou a equipa da casa, sou a Estónia, a ti calhou-te a parte boa do jogo, que foi falar de Portugal. Isto para a Estónia não teve um final feliz, mas pronto, é assim. É por aqui que se vê quem é que tem a gentilidade e a amabilidade e o lado altruísta nesta relação. Não falo agora é a minha vez, está bem? Isto não é a Assembleia da República, peço que respeites o meu tempo de diálogo, ok? Então, uma das coisas em que eu acho que a Estónia mais vantagens conseguiu criar foi no ataque do bloqueio direto, seja de chegada, seja central, seja lateral, seja inverso, não usou muito por acaso, mas os bloqueios diretos foram aqueles em que para mim a Estónia mais vantagem tirou, e vamos começar a ver alguns exemplos disso e de que forma é que a Estónia conseguiu tirar vantagem deles. Às vezes o bloqueio de entrada só para começar o ataque e a partir daí eles a conseguirem encontrar a solução face aos diferentes tipos de defesa que Portugal lhe apresentou. Aqui, este primeiro bloqueio, o fantasminha, o bloqueio Casper, o bloqueio Ghost, o que lhe quiserem chamar, em que vai libertar uma situação de bloqueio direto com o Kulamai como portador da bola, que foi o que aconteceu na maioria das vezes. Nemias, eu parei o vídeo de propósito para vermos o Nemias numa situação de uma defesa um pouco mais passiva, vamos lhe chamar, ok, o termo em inglês, vamos chamar o... Estava à espera que fizesse uma tradução literal e dissesse que era uma gota. Não. Um drop bem profundo do Nemias ali na linha lance livre, quando o bloqueio está um pouco acima da linha de 3 pontos, e com os estónios a utilizarem muito bem o bloqueio direto, a conseguirem mandar Ventura ao chão e Kulamai a ter uma situação de 2 contra 1 clara e depois a decidir bem e a decidir com o lançamento. A seguir, uma situação parecida, e esta é a minha situação preferida da Estónia na exploração do bloqueio direto, em que misturam vários conceitos. Primeiro, o Ventura a passar, aquilo não foi bem um bloqueio de entrada na ação, mas a Estónia rapidamente a entrar em repique. Depois de passar por baixo no primeiro, o Ventura tenta passar por cima, como vemos aqui na imagem. Nemias continua num drop profundo, mas já não tão profundo como no anterior, apesar de estar na linha de lance livre, este bloqueio já está a ser jogado um pouco mais em baixo, e Kulamai a perceber que Ventura está nas suas costas, não faz o dribble de o manter nas costas, consegue fazer o dribble da serpente, o snake dribble, e muito bem, também o jogador que deu o bloqueio direto a conseguir, ou a quase a conseguir selar Nemias. Nemias teve a capacidade de fugir e contestar aquilo que seria uma bandeja para Kulamai, e a partir daí, não tendo o tiro, a vantagem estava criada, foi circular a bola, mas vários conceitos na mesma jogada, o repique, o snake dribble, o bloqueio e depois o passe extra para encontrar o jogador. Há bocado não quiseste dizer o bloqueio refém ou o dribble de refém, mas gosto da leitura sobre mais do que da estratégia, gosto da leitura, da capacidade de leitura da Estónia coletiva e de tática individual dos atletas, de ajustar à defesa no momento. Eu acho que isso foi a grande vantagem deles durante esta partida, ou melhor, foi aquilo que eles mais conseguiram fazer, porque Portugal lançou-lhes vários tipos de defesa, como vamos ver, estes foram só os 2 primeiros exemplos, e eles conseguiram sempre arranjar forma de responder. Não sempre, porque o jogo teve uma pontuação baixa, mas mesmo quando falhavam, conseguiam encontrar soluções de tiro relativamente aberto. Vamos continuar com o vídeo para ver outras situações em que Portugal usou uma defesa diferente. Aqui, quase um flat choke que acabou por ser uma troca. Relvão acaba por ficar com o Henry Drell e outra vez o mesmo conceito de, neste caso não foi selar quem ficou a defender quem rola, mas foi basicamente fazer quase um repique e selar, ou voltar a bloquear e selar Relvão para criar ali um espaço para o Henry Drell lançar. É a mesma repetição,
Aqui acabou por ser uma troca, Amarante fica no jogador que rola para o cesto e quem rolou depois a dar novo bloqueio, não é Gortat, mas é uma variação porque vai bloquear de novo o jogador que fica na bola, mas a ideia é a mesma, é libertar o espaço através de um autobloqueio para conseguir que o seu colega tenha um lançamento na passada. Depois, lá está, Portugal continua a mandar defesas diferentes, aqui um bloqueio que iria ser central, mas Travante nega imediatamente o lado para onde a Estónia queria jogar o bloqueio direto. Nemias continua um pouco mais fundo nesta, vamos chamar, tem muitos nomes. Sim, mas já está cada vez mais subido, né? O bloqueio também está bem fora da linha de 3 pontos, certo. mas já vemos o Nemias a pisar a linha de 3. É exatamente isso. Isto vai se transformar num ice com o lado cheio, com o canto cheio. Queiroz está ali numa boa posição para ajudar. Importa dizer, desculpa interromper-te, que um ice é a defesa de negação, ou seja, impedir o jogador com bola de ir para o lado do bloqueio. Eu chamei-lhe ice, mas equipas usam variados termos para chamar isso. Acho que é a denominação mais comum, apesar de ser o termo em inglês, mas sim, é o negar o bloqueio, não deixar o jogador da bola ir para o lado onde o bloqueio está e enviá-lo para o lado contrário. E a Estónia a encontrar bem uma solução por causa do tipo de jogadores que tem muita gente capaz de lançar e acabam por, em vez de rolar, deixam o jogador abrir, que é mais ou menos o que vai acontecer aqui, ou é o que acontece aqui. A Estónia, Gameiro nega a ida para o bloqueio, o canto está cheio, transforma-se quase de novo numa situação de negar o bloqueio, transforma-se, não, é mesmo, quase não, é mesmo uma situação de negar o bloqueio, e a Estónia opta pela mesma solução. O jogador que iria dar o bloqueio abre na linha 6-6, como agora quem recebe a bola não é lançador, voltam a ir para a situação de bloqueio direto, e aqui Gameiro a passar por trás e a ser castigado. Nem é uma situação de repique, mas é um outro tipo de repique, é um gate, ou neste caso até um pitch, é voltar a dar a bola e ir buscar lá a mão. Eu creio que a defesa de Portugal estava a ser nos bola à mão ou no pitch, passa por baixo para depois passar por cima no repique. Gameiro passa por baixo e muito bem o ajuste do bloqueio a criar espaço para Colamai. E Rui, apesar de Colamai estar um bocadinho atrás da linha 3 pontos, isto hoje em dia é área de lançador, isto é zona de lançamento. Sim, isto é quase um triplo NBA, nem sequer é assim tão longe, portanto. Mesma repetição, pop, o jogador queria bloquear, abre, um pequeno drible para atacar o defensor que fica a proteger o cesto e depois a partir daí continuidade. Se não é lançador, continua com recebe e devolve ou uma situação de bola à mão. E aqui já outra situação diferente, mas em que vão usar o conceito parecido e aqui sim, o repique, o voltar a bloquear. Mudança do lado da bola, quase numa transição lituana, Travante passa por baixo no primeiro e muito bem o reajuste do bloqueio e mais um tiro de Colamai, uns passinhos atrás da linha de 3 pontos. Esta zona, a Estónia, com a quantidade de lançadores que tem, ou com a versatilidade dos jogadores que tem, a conseguir explorar muito bem as situações de bloqueio e abre, de pick and pop. E Portugal, com os seus defensores da posição 5 um pouco mais lentos, ou Portugal não queria ir para a troca, a refugiar-se em defesas um pouco mais passivas e depois a permitir o lançamento, como vemos aqui. Há ali uma situação que vamos ver aqui, quase o jogador que está a ser defendido por Relvão vai ali fazer um corte para tentar criar alguma confusão em quem seria a ajuda next, quem seria a ajuda próxima, quem seria a última ajuda, para também tentar criar uma confusão em que Queiroz iria receber um bloqueio ou não, e simplesmente a seguir o corte, e Queiroz a ter de vir a subir a bola, e naquele caso de troca em SOS, o Rafa não conseguir reagir a tempo. E estas situações de troca também a Estónia a explorar muito bem. É mais uma situação diferente, aqui uma situação entre dois defensores exteriores. A Estónia muito bem, neste caso, a simular bloqueio, simplesmente a cortar, e ali a falha de comunicação ou falha de reação dos dois exteriores portugueses, neste caso Travante e Rafa, a permitir mais um lançamento aberto para a Estónia, em mais uma situação de bloqueio direto. Vemos aqui falha de comunicação e Travante já nem tentou lá ir porque já chegava tarde. E aqui chegada, e esta é também outra situação que eu acho que a Estónia respondeu muito bem e que não tínhamos visto ainda de Portugal. Travante sai claramente na ajuda next, na ajuda de ser o jogador mais perto da bola a dar a ajuda. O seu jogador corta para o cesto para castigar essa mesma ajuda e Queiroz fica ali numa situação de 2 contra 1 e acaba por dar mais um tiro aberto à Estónia.
vemos aqui. Se quiseres falar, Rui, podes falar, mas sim, o que eu ia dizer que esta foi talvez a defesa que menos vimos de Portugal. Não sei se isto até, eu acho que o Travante foi mais uma leitura, um hábito dele, um instinto dele de fazer esta ajuda, porque creio que nunca foi esta a defesa que Portugal queria fazer no jogo, mas realçar, que é o que estávamos a ver também da Estónia, a capacidade de leitura, atacar o corte de 45 para castigar essa ajuda lateral, e a colocar o Queiroz numa situação, num dilema, ajudar dentro, ajudar fora, e óbvio tentou proteger o cesto, mas abriu o lançamento de 3 pontos. É o que vemos aqui neste frame, que o jogador que estava a ser definido por Travante já fez o corte de 45, de 45 graus, diga-se, já está na área onde está Queiroz está com o braço no ar já a perceber que está numa situação de emergência, de urgência, porque está com 2 jogadores e, obviamente, acho que Queiroz escolheu bem, mais vale deixar um jogador lançado 3 do que permitir um lançamento de baixo 6, tem que a probabilidade de converter sem Nemias Queta por lá é muito mais elevada, mas isso fez com que Portugal sofresse mais um triplo, mas muito bem a Estónia uma vez mais a reagir àquilo que estava a ser a defesa de Portugal e a acabar com o lançamento de 3 pontos. E Rui, é isto que eu tenho no primeiro vídeo, muita situação de bloqueio direto central. A Estónia veio para este europeu sem um base puro, Kulamai a ter de usar a ter de passar mais vezes por essa posição, mas mesmo assim a jogar muito bloqueio direto, com vários intervenientes na bola, vários jogadores a dar também o bloqueio e a conseguirem, na minha opinião, face às limitações de plantel com que vieram para este europeu, conseguiram encontrar uma boa forma de produzir e estiveram a um Rafa Lisboa de distância de passar hoje à ronda 16, passar aos oitavos de final. Sim, acho que a falta de um base notou-se mais na análise que eu também vou falar, que é os turnovers e o controlar a posse de bola. Mas em relação à defesa, e falando de Portugal e como nas estratégias que tentou usar, claramente parece-me que a opção de Portugal foi a principal opção, foi defender em 2 contra 2, ou seja, independentemente, ou nas várias defesas que foi usando, por isso eu dizia, o Next acho que não era uma opção, não foi uma decisão momentânea, não era uma estratégia. Portugal procurou, tendo em conta os atiradores da Estónia e os protetores de cesto que tem em Nemias e em Relvão, tentou parar o bloqueio direto com os 2 jogadores da ação, embora saibamos que no basquete a defesa do bloqueio direto é com 5 para 5. Portugal tentou defesas mais conservadoras, sem tentar envolver jogadores da ajuda para não abrir os atiradores. Por isso é que vemos aqui o pick and pop como uma das soluções que castigou Portugal, e ao tentar defender o 2 contra 2 havia liberdade para os defensores da bola poderem passar por trás, poderem andar ali a jogar o jogo do gato e o rato, passar por trás, passar por cima, porque tínhamos o Nemias e o Relvão a proteger o cesto, e a Estónia procurou contrariar isso, tendo o bloqueador aberto, às vezes bloqueando o bloqueador, como tu muito bem falaste. Eu acho que Portugal fez bem em ir tentando alternar estratégias, mesmo dentro do 2 contra 2, para dificultar a previsibilidade. Parece-me que Portugal teve mais dificuldades nas trocas, sobretudo porque a troca do exterior, vimos aqui vários exemplos, foi muito tardia, a troca entre exteriores ou o exterior a recolher o pop, foi algo que tivemos muita dificuldade em fazer e acabamos por, eu acho, ter mais sucesso em situações de drop, embora isso signifique que algumas vezes tínhamos permitido tiros abertos do manejador, do driblador, mas acho que dentro daquilo que Portugal queria permitir ou podia aceitar viver, acho que viveu mais com esse tiro. Acabámos por ter uma Estónia algo assertiva da linha 3 pontos, mas a marcar abaixo dos 70, que era aquilo que certamente Portugal quereria, já que o ataque não foi uma das nossas armas neste europeu, fomos uma das equipas que menos pontos marcou por jogo, então tivemos de ter uma defesa sólida para conseguir ganhar o jogo e tivemos de conseguir pôr os jogos com baixa pontuação para conseguir ganhar. E foi isso que aconteceu neste jogo com a Estónia, e foi assim que conseguimos estar nos 8avos de final, perdão. Por isso, nada a dizer. Portugal tinha de jogar com alguma coisa. Neste nível de competição, acho que é um pouco ilusório pensar que se vai conseguir defender tudo. Vais ter de dar alguma coisa.
e Portugal, como tu disseste, optou por isso, e a Estónia foi encontrando essa solução. Se calhar Portugal Curiosidade, saiu a ganhar. a Estónia marcou mais triplos do que lançamentos de 2 neste jogo. Marcou 12 triplos e 11 lançamentos de 2. Mas a verdade também lançou mais triplos do que lançamentos de 2, precisamente por isso. Portugal decidiu proteger o pintado e viver com os tiros de 3, mas com determinados tiros de 3. Vai tudo de encontro ao que tu dizias. Portugal optou por controlar o ritmo de jogo e baixar as pontuações e decidiu aquilo com que é que ia viver. Estás pronto, Rui? Queres falar do teu ou por ti está feito o episódio e vamos embora? Já estamos quase no tempo, mas acho que ainda vamos falar de Portugal, até porque há bons motivos para falar de Portugal. Então, vai sem medo, Rui Costa. Vou sim. Acho que não podemos deixar de falar ao falar de Portugal, não podemos deixar de falar de Nemias, mas antes, enquanto isto começa a correr, deixo-te já aqui uma ideia. Se tivéssemos na nossa adolescência, nos anos 2000, e tivéssemos a falar do futuro do basquetebol português e em 2025 te dissessem que Portugal ia passar e competir nos oitavos de final do Eurobasket e a sua grande força seria o jogo interior, eu duvido que tu acreditasses ou que eu acreditasse numa coisa dessas. Mas a verdade é que Portugal conquistou esse feito, e a sua referência ofensiva ou as suas referências ofensivas estavam no jogo interior. Claro que temos um jogador de luxo, Nemias, campeão da NBA, e vemos aqui como Portugal começou de imediato o jogo à procura dessa vantagem interior, com um set play que repetiu várias vezes, sobretudo após situações de desconto de tempo, ou após situações de paragem. No início do terceiro quarto vemos aqui a mesma situação. Portanto, temos uma jogada que começa com stagger, com um curl que é automático e com um pin down depois de Nemias dentro do pintado, bem dentro do pintado, para tentar ganhar a posição interior o mais próxima do cesto. Ou seja, temos situações de distração, aqui apenas o pin down, de Queiroz, a procura do lado de Nemias, há uma saída bloqueada, um pin down ali para o canto, e em que Nemias, depois vemos repetidamente este set play, Nemias procura selar o seu próprio defensor, vemos já o seu defensor a lutar com ele depois da saída bloqueada para ganhar a posição interior. Aqui Portugal, com paciência, à primeira não conseguiu, mas foi continuando, deu continuidade à jogada e continuou à procura de Nemias. Aqui vemos que foi uma violação de 24 segundos, mas o foco era claro. Nemias é a vantagem, Nemias é a referência, vamos dar-lhe a bola e criar a partir daqui. Acho que faz todo sentido na equipa portuguesa fazer isso. Aqui vemos uma situação de bola na linha lateral em que a jogada é a mesma, o espaçamento de Portugal não foi tão bom, Nemias acabou por receber a bola mais longe mas a vantagem está lá. E portanto vimos Portugal à procura disso. Aqui vemos outra situação, que é em transição, ou seja, nos momentos de bola parada em que o jogo estava parado, Portugal sabia que o que queria procurar era Nemias. Nas poucas oportunidades que teve de correr, também procurou Nemias. Sempre que o Nemias corria à frente da bola, havia um foco de buscar dar-lhe a bola. Vimos no início ele a receber e a procurar os colegas de equipa. Vemos que a Estónia estava preparadíssima para até um 3 contra 1, como vemos aqui, fazer. Mas Portugal tinha este foco, sabia onde havia vantagem e sabia o que tinha de fazer, que era procurar dar a bola ao Nemias. E chegou a um ponto em que a Estónia também o que teve de fazer foi recorrer à falta e parar. A terceira situação em que Portugal procurou Nemias e procurou o jogo interior foi as continuações, nomeadamente as continuações de bloqueio direto. Há bocado víamos também uma continuação de bloqueio indireto, mas nas continuações de bloqueio direto jogávamos o bloqueio direto também com a intenção de dar a bola a Nemias, muitas vezes. Ouvi algumas vezes o Mário Gomes a procurar o bloqueio direto com o canto vazio, com o empty corner, para dificultar
as rotações defensivas e as ajudas. Esta era uma situação, mesmo com a bola ir ao lado contrário, o Travante fez questão de procurar o Nemias no corte, na continuação. Aqui vemos uma jogada em que termina com o bloqueio direito central e na continuação Nemias a ter um floater. Como é que a Estónia procurou para isto? Vamos começar a ver. Com fisicalidade, sobretudo no terceiro quarto, quando Nemias estava a aparecer no jogo com maior preponderância. Portugal tinha estado a perder por 10 e estava a conseguir a remontada, e um jogador mais pequeno, ou os jogadores mais pequenos, o que é que fazem? Físicos, entrar na cabeça do Nemias, jogar no limite da falta. A Estónia acabou com muito mais faltas que Portugal, situações de ressalto, situações de transição, sempre que a bola... que o Nemias não tinha bola, os árbitros normalmente são mais permissivos, estão menos atentos. Vemos aqui a engancharem os jogadores da Estónia, já vimos várias situações que o tentaram enganchar, e naturalmente também à procura do jogo psicológico de entrar na cabeça dele, de o colocar em situação de desconforto, a empurrar antes do bloqueio, a voltar ao contacto, mesmo fora da bola, sempre em contacto, e acabaram por entrar na cabeça do Nemias, e houve um ponto marcante do jogo, não sei se também queres fazer algum comentário, em que Nemias, que é normal, para mim, o seu momento alto de carreira, de protagonismo no nível da seleção, a querer ajudar Portugal, estava em alta no jogo, mas acabou por levar a segunda técnica. A verdade é que a estratégia da Estónia deu resultado, de certa forma, com este jogo psicológico. Diz-me tu, o que é que tu achas sobre isso? Vais-me falar do Luka Doncic, não é? Não. Vou tentar falar o mínimo possível dos árbitros. O que eu vou tentar dizer é que, neste caso, calhou-me analisar a equipa da Estónia, eu vou falar como se estivesse do outro lado. E eu acho que ia fazer muito por aí, porque a Estónia, apesar de ser uma equipa muito homogénea em termos de estatura e de fisicalidade, de disponibilidade física dos seus jogadores, não tem um jogador com a capacidade que Nemias tem para proteger o cesto, para chegar a um espaço aéreo onde só Nemias consegue chegar. E se a Estónia fosse permitindo que Nemias estivesse sempre confortável a jogar, iria passar mal. E, então seria por aqui que eu também tentaria ir. Não vou dizer que iria dizer vamos estar ali a jogar sujo. Acho que não é o sujo, mas é um bocadinho para além das regras. É jogar com... É jogar no limite. A tentar incomodar, a tentar tirar de uma zona de conforto mental e não deixá-lo ser a presença dominadora que é. Se fisicamente era a presença dominadora que era, a Estónia queria tentar dominar a sua mente. E eu acho que é isso, quando se enfrenta um jogador com uma capacidade física tão superior àquela que os estónios tinham e têm, teria de ser por aí. Ou então em situações até de 3 contra 1, quase como um pouco em desespero. Tal era o desespero que o Nemias estava a causar, que a Estónia teve de ir em situações de 3 contra 1. Aqui não fecharam tão bem o pintado como fizeram mais à frente no jogo, mas houve alturas em que eu acho que eles foram muito inteligentes em fechar a zona dos cortes, a tirar as reações de Queiroz, que é algo que faz muito bem, e fazer com que Portugal vivesse dos 3 pontos, que foi alguém que não fomos tão bons quanto isso durante o Europeu. E então acho que era por aí. Acho que tinha de ser... Pegar no que tu disseste do Queiroz e daquilo que Portugal também faz bem, que é jogar sem bola, e o Nemias também acho que é um jogador altruísta, apesar de cada vez tentar ser mais dominante, em particular jogando por Portugal, que faz sentido, mas realmente este separador chamava-se Nimi e companhia, e a companhia do Nemias foi de alto nível, nomeadamente o Miguel Queiroz e o Daniel Relvão, sobretudo quando o Nemias acabou fora do jogo, mas mesmo quando ele estava em campo. Algo que o Miguel Queiroz faz muito bem dos seus anos no Futebol Clube Porto e do trabalho com o Mons, que é o jogo fora da bola e o ganho de posições próximas do cesto, ou de selar o seu próprio defensor, quando, nomeadamente em situações de bloqueio direto, que é o que vemos aqui. O Nemias estava a jogar um bloqueio direto com o Rafael, e o Miguel Queiroz jogou pela linha final, nas costas do seu defensor. Muito bem o Rafa que o encontrou.
mas também vimos situações de bloqueio direto lateral, como vamos ver agora, salvo erro. Não, aqui vamos mesmo ver outra vez uma situação de selar, acabou por ser falta ofensiva. Acho que foi um pouco picuinhas o árbitro nesta situação, mas faz parte. Os jogadores interiores são mais penalizados quando são defendidos por um jogador mais pequeno. Vemos aqui outra vez Nemias após um ressalto ofensivo, na mudança do lado da bola, automaticamente a atacar o corpo do seu defensor, a selá-lo e depois no 1 contra 1, com a mão esquerda, muito bem, a aproveitar o que a defesa lhe deu. Víamos também o relvão a jogar sem bola e a bloquear o seu próprio jogador para que o Miguel tivesse esta bandeja. E agora sim vemos situações de bloqueio direto e continuação, também com o canto vazio. Aqui muito bem o Brito a assistir. E então o Miguel, seja em situações de selar, seja no ressalto ofensivo, seja em bloqueio direto com o canto vazio, a criar bastante vantagem. Vimos ali, acho que estava trocado, víamos ali o relvão. Também o Daniel Relvão, uma nota para ele, vemos aqui este grande afundanço. Depois de sair do Nemias, foi também ele decisivo, quer nas continuidades e no jogo ofensivo, mas também com a sua presença defensiva. E portanto, esta nota de Portugal, que se calhar contra todas as expectativas, mas a verdade é que passou aos oitavos de final muito por culpa do seu jogo interior e muito por mérito da vantagem interior e do jogo interior. E algo que se calhar em algum momento da nossa história diríamos que seria altamente impossível ou improvável. Temos sido um país em que os extremos têm sido os nossos pontos de vantagem porque passaram a ser os jogadores interiores e bem, eu concordo plenamente que quando o Nemias saiu, Relvão teve um papel fundamental em aguentar a equipa e numa altura em que Portugal podia emocionalmente ir abaixo e a Estónia estava até a sentir alguns gestos de jogadores virados para o público a celebrar, a puxar mais pelo público. A Estónia podia sentir ali o momento do jogo e a entrada de Relvão a proteger o pintado, a desarmar lançamentos, a carregar na tabela ofensiva, a afundar depois de rolar para o cesto, que é uma coisa que só se vê no Relvão quando não há ninguém a ajudar. Ele foi por cima de dois jogadores, foi fundamental. E Queiroz, de quem eu vinha sendo algo crítico durante o Europeu, porque achava que crítico, tendo em conta as expectativas que Queiroz foi criando nos últimos 2 anos, em que tem dado muito bem ao serviço da seleção e no Futebol Clube Porto. Eu acho que o nível de Queiroz subiu de tal forma nos últimos 2, 3 anos que eu vim para este Europeu a pensar que Nemias e Queiroz ia ser uma dupla que ia encaixar na perfeição com a inteligência de Queiroz e de Nemias também, que joga muito bem sem bola e é um jogador, como tu disseste, que passa bem a bola. Eu achei que à nossa escala iriam ser uma dupla de interiores que iria funcionar muito bem, mas talvez pela diferença física de Queiroz em relação aos seus adversários diretos. Talvez pela sua lesão também, não sei, até ele veio fora de forma, teve assim ele passou muito tempo do estágio sem competir e nos jogos de treino nos jogos de preparação foi sendo usado de forma distinta, mas eu senti que Queiroz estava a passar, não é ao lado europeu, mas estava uns furos abaixo daquilo que se calhar lhe era expectável. Mas neste jogo com a Estónia foi decisivo e esteve num nível muito bom mesmo, e no nível daquele que tem sido o hábito no Futebol Clube Porto e na seleção nos jogos de qualificação para o europeu. E passou. Isso também mostra o caráter dele de líder e de capitão da seleção. Apareceu num momento crítico e num momento mais decisivo. Quando o Nemias saiu, ele ainda apareceu com mais importância e abona muito a seu favor, não é? Eu nunca trabalhei com Miguel Queiroz, mas não deve ser coincidência que ele é capitão do Futebol Clube Porto e capitão da Seleção Nacional. Alguma coisa boa ele deve ter do lado humano e do lado de liderança. E no jogo mais importante desta fase de grupos, Queiroz disse presente e quando Nemias saiu, ainda mais importante foi no jogo. Muito bem. Estes são os pontos fundamentais dentro das chaves do jogo, aqueles que nós escolhemos como os mais importantes. Há outros, dos quais vamos continuar a falar, para quem quiser ficar connosco. Mas o episódio versão curta termina por aqui, não é, Miguel? Está feito. Olha, queres acrescentar mais alguma coisa?
Quero acrescentar que foi um gosto estar aqui deste lado. Espero que seja o mesmo para as pessoas do outro lado do ecrã, embora tenham de nos aturar. Espero que desfrutem de o fazer. É isso, Rui. Está feito o primeiro episódio. Eu estou um bocadinho. Não estou nada. Foi um gosto estar aqui a partilhar basquete contigo, como sempre. E estaremos cá para a semana para falar já da Liga Betclic masculina. Um bem-aja. Um abraço a todos. Peço perdão por alguma coisa que tenha sido menos apropriada. Não me responsabilizo por aquilo que Rui Costa faça e para a semana cá estaremos outra vez. Obrigado. E deixem as vossas críticas, sugestões, comentários, dicas, façam perguntas, estejam à vontade para deixar isso nas caixas de comentários Por onde favor, tenham visto isto. ajudem-nos a fazer disto nosso e não apenas nosso, e quando digo nosso é de todos, de vocês também que estão desse lado, para podermos ir ao encontro daquilo que querem ver e querem ouvir da nossa parte. Ok, durante este episódio usámos várias expressões anglo-saxónicas, vários termos basquetebolísticos em português e não só. Se por acaso não percebeste alguns ou ficaste confuso ou não sabes bem o que é que são, deixamos aqui uma explicação escrita de cada um desses termos. Espero que não nos tenhamos esquecido de nenhum. Podes lê-los a seguir. Se mesmo assim ficaste com dúvidas, estás à vontade para deixar um comentário ou até mandar uma mensagem e tentaremos responder.